Volume 5. Cânone da Regra de Ouro. Peátio. Eu me virei para verificar a natureza do som estranho às minhas costas. A esgrimista que era minha parceira temporária estava com as mãos sobre o nariz. Alguns segundos depois, ela arqueou as costas e soltou outro pacho. Isso foi um espirro ou você está dizendo que quer patchouli para o seu banho hoje à noite? Gracejei, ganhando um olhar de reprovação. Não gosto de patchouli. E quanto ao tempero de abóbora? Não. Talvez pastinaga? Não. Ei, isso nem existe, ela disse, fazendo com que a piada fechasse o círculo. Azuna, a espadachim de nível 18, suspirou. Foi um espirro, eu acho. Não tenho certeza. O que isso quer dizer? Você não deveria ser capaz de dizer se espirrou ou não. Perguntei-me. Dessa vez com seriedade. Parei no meio do caminho. Apenas 1 ou 2 horas atrás, a rua central de Kowloon, a principal cidade do quinto andar de Ankrad, estava lotada de pessoas, mas agora estava completamente vazia. A festa de contagem regressiva com fogos de artifício para comemorar a chegada do ano de 2023 havia terminado e os jogadores haviam se retirado, voltando para os quartos de suas pousadas, ou de volta para a região selvagem para caçar. Azuna e eu assistimos aos fogos de artifício nas ruínas do antigo castelo nos arredores da cidade e esperamos que a área ficasse calma antes de sairmos. Isso se deveu ao fato de termos tido um encontro perigoso e inesperado nas ruínas. Mesmo com minha excelente habilidade de busca, seria mais difícil detectar alguém nos seguindo em meio à multidão. Casualmente, dei uma olhada atrás de mim enquanto esperava a resposta de Azuna. Para minha surpresa, ela teve uma resposta muito racional. Os espirros são funções corporais involuntárias projetadas para aumentar a temperatura do corpo quando está frio ou para expelir um objeto estranho da cavidade nasal, certo? Nenhum deles é necessário para um avatar de jogador. Oh, bem, acho que esse é um bom ponto. Portanto, se o sistema só estiver reproduzindo artificialmente algum tipo de função de espirro, não tenho certeza se isso pode ser chamado de espirro real. Esse é o meu ponto. Estou vendo, murmurei, impressionado. Então meu próprio nariz começou a fazer cocegas. Era o frio ou a repetição da palavra espirrar que estava me deixando consciente disso. Por fim, não consegui mais segurar. Bros, eu explodi. Azuna sorriu presunçosamente para mim. O que é isso? Está dizendo que quer bruschetta para o café da manhã de amanhã. O que é bruschetta? É um tipo de finger food italiano. Na verdade, isso parece bom, murmurei, imaginando como seria a bruschetta, inconscientemente, puxando a gola do meu casaco com mais força antes de perceber o que estava fazendo. Ei, a impressão minha ou está meio frio aqui? Sim, está bem frio. Azuna usava uma capa de lã com capuz, mas ela estava sobre uma minissaia que não parecia defender muito contra os elementos. Um homem que fosse gentil e atencioso colocaria seu próprio casaco nela sem dizer uma palavra, mas como um jogador perdedor e fechado, eu não estava equipado com nenhuma habilidade que não pudesse ganhar em um videogame. Felizmente, antes que eu dissesse ou fizesse algo que me envergonhasse, Azuna abriu seu menu e ajustou seu manequim de equipamento. A luz cobriu as pernas pálidas expostas por sua saia de couro de batalha e depois se transformou em uma meia calça branca. Não deveria haver nenhuma fibra artificial neste mundo, dado o cenário, mas, de alguma forma, o material justo parecia brilhar à luz. Não pude deixar de olhar. Antes, ela teria revidado com um olhar frio, palavras incisivas e talvez até algum tipo de ataque físico. Mas, dessa vez, Azuna apenas limpou a garganta e olhou para a parte inferior do andar de cima, visível no escuro. Bem, é o começo do ano. Então é de se esperar que esteja frio e, no entanto, o quarto andar estava bem quente quando estivemos lá embaixo recentemente. Como a Ankrad lida com as estações do ano? Era agosto no teste beta, mas mesmo que o sol estivesse quente ao meio-dia, não estava, desagradavelmente quente. E não era nada parecido com o calor sufocante e abafado do meio do verão na vida real. Suponho que se fosse realmente tão quente, ninguém poderia se preocupar com armaduras completas e coisas do gênero. Bem visto, isso me faz pensar no que aqueles antigos cavaleiros europeus faziam durante o verão. Os cavaleiros templários do Reino de Jerusalém perderam para as forças de Saladino porque o calor mine suas forças. Estou vendo, como sempre. Azuna tinha muitos fatos para se apoiar. Comecei a ter a desagradável sensação de que ela poderia acabar aprendendo mais sobre a Ankrad do que eu sabia, então rapidamente voltei ao assunto em questão. A questão é que, a Ankrad modela as estações do ano até certo ponto, mas não acho que ela realmente simule o calor e o frio em um nível desconfortável. Quero dizer, isso não é nem de longe tão ruim quanto o clima de meio de inverno que sentiríamos no mundo real, certo? Mesmo vestido assim, o pior que faz é me fazer espirrar, mas há exceções.
Parece que me lembro de ter lido sobre pisos que são inverno ou verão o ano todo de acordo com um artigo de revista ou algo assim. Halb. Azuna olhou para cima mais uma vez e se perguntou: você não encontrou esse andar de verão eterno durante o teste beta? Bem, era verão na época, mas eu me lembro de uma praia no lado sul do andar 7. Tinha areia branca, coqueiros e um monte de jogadores aproveitando suas férias de verão em trajes de banho. A maneira como você disse isso me faz supor que você não participou, observou ela com perspicácia. Bem, um cara comemorando suas férias sozinho é meio triste, certo? Eu admiti. Não tem problema. Eu estava concentrado em terminar o jogo. Essa desculpa desesperada fez Azuna sorrir o suficiente para esquecer o frio. Ela me deu um tapinha nas costas. Lado sul do 7º andar. Vou me lembrar disso, se realmente for uma área de verão eterno. E depois, acho que vou manter isso em segredo até lá. Vamos nos dirigir à próxima cidade principal. O 6º andar começa a sério amanhã. Hoje, a esgrimista saiu em um ritmo acelerado, e eu tive que correr para alcançá-la, sentindo-me cético. Já havia se passado mais de um mês desde o início de nossa parceria temporária, e eu ainda não conseguia saber o que ela estava pensando na maior parte do tempo. Mas acho que isso faz parte do charme dela, pensei, o que não era característico de mim. Balancei a cabeça e minhas narinas começaram a coçar novamente. Era inofensivo o suficiente na segurança da cidade, mas se eu espirrasse em uma masmorra enquanto tentava me esconder, as consequências poderiam ser desastrosas. Eu teria de estudar como suprimir a vontade. Tentei segurar o nariz, e depois a respiração, mas não funcionou. Por fim, meu medidor de coceira atingiu o pico. Vakish. Azuna parou e se virou para olhar para mim com um olhar 60% irritado e 40% de sorriso enigmático. Você está tão animado assim com as férias de verão? Perguntou ela. Não. Então é melhor passarmos pelo 6º andar o mais rápido possível. Estou lhe dizendo, não é assim. Mas não importava o quanto eu protestasse. O sorriso não saía do rosto da esgrimista. No final, eu nem tinha certeza se realmente queria que o 7º andar fosse um eterno paraíso de verão ou não.